Paz, irmãos. Esta noite, eu queria partilhar com vocês uma palavra, irmãos, que ela fala sobre o porquê de que nós não devemos pecar. Porquê que nós não devemos pecar? Será que é pelo que as pessoas vão dizer? Será que é porque as pessoas vão nos condenar ou vão nos julgar? Será que nós não pecamos por causa do que as pessoas vão pensar de nós? Será que nós temos sido religiosos? Será que nós não pecamos com medo de Deus? Será que nós não pecamos com medo de nós não irmos, que não vamos para o inferno? Ou será que nós não pecamos porque amamos a Deus, porque respeitamos a Deus, porque o amamos, porque queremos ser submissos a eles, porque queremos guardar os seus mandamentos? Será que nós não pecamos porque nós queremos nos manter puros diante dos olhos de Deus? E então, irmãos, é sobre isso que eu quero partilhar com vocês nesta noite. E então eu vou falar um pouco sobre a história de José. José do Egito. Talvez todos conhecem um pouco dessa história. José, filho de Jacó. Então, irmãos, essa passagem ela está em Gênesis, no Antigo Testamento, logo no início, logo no primeiro livro, em Gênesis, no capítulo 39, do versículo 1 ao 23. E então, irmãos, eu vou lendo devagarinho com vocês. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o. Ele o pôs sobre a sua casa e entregou na mão tudo o que ele tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José, ele era formoso de porte e de semblante. E aconteceu que depois destas coisas, a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu também a maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos outros de casa estava ali. E ela então lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, saindo dali para fora. E aconteceu que, vendo ela que ele deixou a sua roupa em sua mão e fugiu para fora, ela chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo. E então eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantei a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa, e ele pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora.
E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que falava dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez ele, o teu servo. E então a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José e entendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Oremos a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia passado, Senhor, na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua misericórdia, Senhor, ela se renova, Deus, a cada dia, Senhor, a cada momento, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua paz, Pai, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu sacrifício, Deus, naquela cruz, Pai. Oh, Pai, que o Senhor vem, obrigado, Deus, porque o Senhor vem nos reconciliar com Deus, Pai. O Teu sangue, Deus, nos levou até Deus, Pai. O Senhor, Pai, foi a ponto, Pai, o Senhor veio nos religar até Deus, o Senhor foi o intermediário, Senhor. Oh, Pai, por isso, neste momento, Pai, nós podemos nos chegar até Ti, Senhor, através de Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor, Salvador, Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Deus, eu entomo, Senhor, nas Tuas mãos, Deus, a Tua palavra, nas nossas vidas, Deus. Meu Deus, que neste momento, Pai, o Senhor possa nos envolver, Pai, diante, Deus, da Tua presença, Pai, diante da Tua graça, Senhor. Oh, Pai, nos envolva, Senhor, nos leva, Senhor, neste momento a um nível de maior intimidade contigo, Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração ligado a Ti, Senhor. Que nós possamos ter os nossos olhos, os nossos ouvidos ligados a Ti, ao Teu trono, neste momento, Senhor. Para receber a Tua palavra com alegria, para que nós possamos estar sedentos, Deus, com sede e fome, Deus. De Te ouvir, Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos aprender, ser exortados, consolados, edificados neste momento, Senhor. Oh, Pai, eu entrego, Senhor, a minha vida, Pai, das Tuas mãos neste momento, Senhor. Que o Senhor venha tomar a minha boca de empréstimo, de lugar, Senhor, para que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, Senhor, a minha vida e para a vida dos meus irmãos, para que o Senhor venha me usar como canal de bênção, Senhor, como instrumento, Senhor, de bênção, Pai. Oh, Pai, que o Senhor venha usar a minha vida, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer falar, para que, meu Deus, que através de mim, Pai, outras vidas possam ser abençoadas e que eu possa também ser abençoado, Pai, que o Senhor venha falar, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui nesta passagem nós vemos José. José, que era filho de Jacó. Jacó, o qual foi dado o nome de Israel. Deus mudou o seu nome. E então José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos aos ismaelitas no deserto. Então estes ismaelitas que compraram José no deserto levaram José para o Egito. Então onde venderam José a um homem importante, ou seja, o chefe oficial do faraó, chamado Potifar. Potifar então comprou José como escravo. Então José se tornou escravo de Potifar. O seu senhor se tornou Potifar. Então, mas nós vemos aqui na Bíblia que Deus estava com José, que Deus permaneceu com José, que Deus era com José. Apenas Deus tinha permitido os irmãos venderem José aos ismaelitas e que Deus tinha permitido os ismaelitas venderem José a Potifar. Deus estava no comando. Deus estava no comando. Deus estava permitindo isso acontecer. Então José fez Potifar prosperar muito, pois tudo o que José fazia bem. Então Potifar viu que José era diferente, que tudo aquilo que José fazia, tudo aquilo onde José punha a mão, Deus prosperava. Então aquele homem viu que Deus era na vida de José, que Deus estava na vida daquele hebreu, que era José. Onde José metia a mão, aquilo prosperava, por causa da fidelidade de José diante de Deus. Então a pergunta é para ti e para mim:
Será que, independentemente das circunstâncias, dos momentos menos maus, menos bons, será que nós temos sido fiel a Deus? Será que tu tens sido fiel a Deus? Será que eu tenho sido fiel a Deus? Será que as pessoas olham para ti? Será que as pessoas olham para mim e veem Deus? Será que elas veem a nossa fidelidade para com Deus, independentemente das circunstâncias e das situações? Na vida de José, independentemente dos problemas, das lutas, Potifar viu Deus. Potifar via Deus na vida de José. E via mais. Via Deus a não desamparar José, mas a abençoar José e tudo aquilo que estava ao redor de José. Em tudo aquilo que José fazia, Deus prosperava. Deus abençoava tudo aquilo que José fazia. Então Potifar começou a gostar cada vez mais de José. Deus deu a graça aos olhos de Potifar diante de José. Então Potifar entregou a sua casa, tudo aquilo que ele tinha, todos os seus pertences, a José, para que este cuidasse e liderasse tudo. Então, através de José, tudo o que Potifar tinha, Deus abençoou. Por causa do amor que Deus tinha por José e pela fidelidade de José a Deus, Deus abençoou tudo. Deus abençoava José. E todos aqueles que estavam ao redor de José, Deus abençoava por causa de José. Então, irmãos, a pergunta é para mim e para ti. Será que através de nós, outras vidas têm sido abençoadas? O que é que tem saído de nós para outras vidas? Será que nós temos de abençoar as vidas que estão ao nosso redor? O que é que tem saído de nós? Irmãos, através de José, toda a causa de Potifar, tudo aquilo que ele tinha foi abençoado por Deus. Será que tem saído virtude de nós? Será que tem saído virtude de Cristo de nós, irmãos? O que é que tem saído de nós para as outras vidas? Continuando. Então, irmãos, Potifar deu tudo a José para este cuidar. Tudo o que ele tinha, menos uma coisa, a sua mulher. Era a única coisa que José não poderia ter. Tudo o resto José tinha. José cuidava. Então a Bíblia nos mostra, irmão, que José ele era forte e belo. Então a Bíblia também nos fala que a mulher de Potifar começou a olhar para José. Ela começou a olhar para José. Os seus olhos começaram a desejar José. Então ela começou a seduzir José. Ela convidou-lhe para que este se deitasse com ela. Mas José, ele foi fiel. José rejeitou. Como nós lemos no versículo 8. Ele começa a falar de Potifar, da lealdade de Potifar para com ele. E que Potifar tinha posto tudo em suas mãos, menos uma coisa, ela. Que ela era a sua esposa. Então José afirma que não poderia fazer isso a Potifar. Muito menos poderia fazer isso com Deus. Muito menos poderia fazer isso pecando contra Deus. Porque ele estaria a pecar contra Deus. Ele estaria a desobedecer a Deus, a não guardar os mandamentos de Deus, a escarnecer o nome de Deus. Então, José não cedeu. José a rejeitou. Então nós vemos por várias vezes que aquela mulher tentou seduzir José, mas ele sempre a rejeitou. José, irmãos, ele era fiel a Potifar e era fiel a Deus. Então, irmãos, a Bíblia nos fala que aquela mulher, cheia de orgulho, rejeitada, enfureceu-se e mentiu a seu marido. Ela disse que José a tinha seduzido, que tinha tentado dormir com ela, mas ela recusando, gritando, e ele fugiu com medo de ser apanhado. Algo que nunca tinha acontecido, algo que era mentira. Então, irmãos, a Bíblia fala que Potifar deu ouvidos a ela. Potifar acreditou na sua mulher e pôs José no cárcere, ou seja, na prisão. Ele prendeu José. Mas, irmãos, a Bíblia nos fala, no versículo 21, que Deus estava com José. Que Deus permanecia com José. Que Deus não tinha abandonado José. Que Deus não tinha desamparado José, independentemente das circunstâncias. Que a sua misericórdia, que a misericórdia de Deus e que a graça de Deus estava sobre José, estava envolvendo José a cada dia. Tanto é que Deus deu graça a seu servo José, e este José, ele ficou amigo, ele ficou muito amigo
daquele que era na altura o responsável por liderar a prisão. Então esse responsável pôs José cuidando de tudo, porque ele viu que José era diferente. Ele viu que José era um homem diferente de todos aqueles que ele tinha conhecido. Que Deus estava com José. E que tudo aquilo que José fazia, fazia bem e prosperava. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? José, estando na casa de Potifar, ele cuidava de tudo. Ele tinha a confiança de Potifar. E mais, ele tinha a esposa de Potifar interessada em ele. Aquela mulher, ela estava caída a seus pés. Ela estava caída a seus pés. Ela seduzia ele todos os dias. Então nós podemos entender que José poderia ter muito bem aceitado, se deitado com ela, se deixado levar. Então tudo poderia ter sido feito às escondidas. Ou seja, só ele e ela e ele. Mas José não. José, ele era fiel a Deus. José, ele era um homem íntegro. José, ele era um homem reto nos caminhos do Senhor. Ele não queria pecar contra Deus. Ele não queria ele não queria deixar a sua lealdade com Potifar. Porque Potifar tinha sido sempre um homem muito bom para José. Então José não poderia fazer aquilo àquele homem. José não se deixou levar pelas suas emoções e pela sua carne. José só tinha algo na mente. Não pecar contra Deus, não desobedecer a Deus, guardando os mandamentos de Deus e sendo fiel a Deus. Então, irmão, José aqui ele torna-se um exemplo a seguir, ele torna-se um exemplo para nós. Ele negou então ter relações sexuais com aquela mulher, a mulher de Potifar. Não, irmãos, pelo aquilo que as pessoas iriam pensar, o que as pessoas iriam falar dele, não. Ele não pecou. Ele não desejava pecar por causa de Deus. Porque ele não desejava pecar contra Deus. Ele não desejava abrir mão da aliança que ele tinha com Deus. Ele queria se manter puro aos olhos de Deus. Então, irmãos, a pergunta vai para mim e para ti. Ela será juízo um dia para nós. Segundo aquilo que nós vamos fazer, segundo aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, tem consequências, pode ser boas ou más. Todos nós um dia prestaremos contas diante de Deus, todos nós um dia teremos diante do advogado, diante do tribunal de Deus, Deus vai nos julgar. Então ela vai ser juízo para nós um dia. Então, irmãos, por que é que nós não devemos pecar? Por causa das nossas consequências, por causa das consequências, por causa do medo, por causa de ir para o inferno? Irmãos, essa não é a resposta certa. Nós não devemos pecar, irmãos, porque amamos a Deus, porque queremos guardar os mandamentos de Deus, porque queremos guardar a aliança com Deus, porque queremos ser fiéis a Deus, porque respeitamos a Deus. Não pecamos por causa do sacrifício de Cristo por nós, por causa do amor que Deus tem por nós. Essa, irmãos, é a verdadeira resposta. Essa tem que ser a nossa verdadeira resposta. José, irmãos, ele foi fiel mesmo nos momentos mais difíceis. É impossível negar a carne, perguntas tu. É impossível negar as vontades, perguntas tu. É impossível negar as mulheres ou homens, perguntas tu. Claro que não. José é o exemplo. José negou. José conseguiu. Porquê? Porque ele sabia. José sabia aquilo que ele queria. José era convicto naquilo que ele queria para a sua vida. Ele não queria desobedecer a Deus. Ele não queria pecar contra Deus. Ele rejeitou-a. E ele glorificou a Deus. O que aconteceu, irmãos, foi o orgulho daquela mulher fez ela se voltar contra José. A mentira fez José ser preso. Então, diante do homem, irmãos, à vista do homem, José ele era culpado. Mas à vista de Deus, José era fiel. José era exemplo. José era um exemplo. Então a conclusão que nós podemos reter daqui, o que é que nós podemos reter daqui? Irmãos, é que muitas das vezes nós cedermos às nossas emoções, nós cedermos à nossa carne, às nossas vontades, ao mundo. Vai fazer o mundo nos rejeitar. Vai fazer as pessoas nos trair, homens e mulheres. Muitas das vezes elas vão acabar por nos chamar mentirosos.
impostores, hipócritas. Porquê? Porque nós não aceitamos. Nós não aceitamos, nós rejeitamos eles. Nós rejeitamos a proposta que eles tinham para nós. Nós não compartilhamos da sua mentira. Nós não compartilhamos do seu pecado. Então eles vão nos julgar, eles vão nos chamar fanáticos, malucos, doidos, eles vão nos condenar, eles vão nos julgar. Porquê? Porque nós somos diferentes, porque nós não somos igual a eles. Assim como o mundo odiou José, assim como José foi preso. Mas Deus não. Deus se alegrou, Deus se alegra. Deus saiu glorificado, Deus sai glorificado através das nossas escolhas. Deus, Ele é exaltado diante do testemunho de José. Deus é exaltado diante do nosso testemunho e das nossas vidas, quando elas mostram Deus. Quando elas mostram que Deus está à frente de tudo na nossa vida. Irmãos, olha o que Mateus fala. Em Mateus, no capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. José, irmãos, ele foi perseguido. José, ele foi humilhado. José foi passado por mentiroso e enganador. Mas Deus sabia que José era inocente. José, aos olhos do homem, tudo mostrava que José estava condenado, que José era culpado, que José tinha realmente seduzido aquela mulher. À vista do homem, José era culpado. Mas diante de Deus, José era fiel, José era reto e Deus sabia disso. Deus permanecia com José, Deus estava com José. Não importa o que as pessoas dizem de ti. Não importa o que as pessoas dizem que tu fazes. Se tu sabes que não fazes, guarda. Deus está vendo. Deus conhece o teu coração. Deus sabe. Deus sabe a tua fidelidade. Deus sabe a minha fidelidade. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que nós fazemos e aquilo que não fazemos. Então José, aos olhos do homem, era culpado, mas aos olhos de Deus, José era reto. O testemunho de José glorificou a Deus. José, ele foi fiel. Deus sabia e Deus sabe. Deus conhece o coração, Deus conhecia o coração de José e Deus conhece o nosso coração. Deus sabe. José foi fiel. José foi fiel. Então, irmão, irmã, neste momento medita naquilo que foi falado, naquilo que foi pregado, naquilo que foi ministrado. Medita naquilo que ouviste. Sei como José, fiel até ao fim, porque grande será o galardão, porque grande será o teu galardão no céu, porque é aquilo que a palavra diz. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estás sendo perseguido, glorifica a Deus. Estás sendo tribulado, glorifica a Deus, porque Deus está vindo. Deus conhece o teu clamor, Deus conhece a tua aflição. E Deus é galardoador daqueles que o buscam, Deus é recompensador. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Deus te recompensará. Se tu não negares Deus, Deus não te negará. Cristo não te negará diante do Deus Pai. Que nós possamos ter a fé de José. Que nós possamos confiar em Deus, assim como José confiou. A minha oração é que a minha fé seja como José. Que a minha vida mostre, que a minha vida possa ser como José foi. Que eu possa viver como José viveu. Porque José glorificou a Deus. José foi humilhado, sim.
Mas Deus o exaltou no tempo certo, na hora certa. Então não importa se tu estás a ser humilhado, não importa se eu estou a ser humilhado, porque a palavra de Deus diz: os humilhados serão exaltados. Mas os exaltados, aqueles que se exaltam, serão humilhados. É a palavra de Deus, não sou eu que falo, mas é aquilo que a palavra santa e imutável de Deus diz. Então, confia em Deus, olha para Deus, a tua fé ela tem que estar em Deus. Olha para Deus, olha para a sua misericórdia, olha para aquilo que a palavra de Deus falou hoje contigo, porque eu sei que Deus está falando neste momento contigo. Abre o coração para Deus, confia em Deus, vive para Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a tua vida possa ser como José, que nós possamos viver como José viveu. Porque assim glorificaremos a Deus, assim estaremos a exaltar e a glorificar o nome de Deus. Através do nosso testemunho, através do nosso ministério, Deus será glorificado. E vidas serão salvas. Nós vemos um pouco mais para a frente, Deus permaneceu com José, Deus era fiel com José, tanto é que Deus permitiu tudo aquilo se cumprir na vida de José. Para quê? Porque Deus tirou José de escravo a governador do Egito. Não importa se tu és escravo, Deus te fará governador. Não importa aquilo que tu és neste momento, porque Deus sabe e Deus conhece. Confia, porque se confiares em Deus, grande será o teu galardão no céu. Será chegado aquele dia, o dia da redenção, e então ouvirás da voz de Deus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, santo, santo és tu, Deus do poder e Deus de glória. Aleluia, oh, aleluia. Deus de poder e Deus de glória, santo, santo. Irmão, em nome de Jesus, guarda esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.